Bom dia, Central Fluminense no ar. Mais uma vez, né? Central Fluminense está on fire aí, trazendo notícia diariamente para vocês aí sobre o Flusão. E hoje teve mais uma entrevista do Mário Bittencourt. Mário deu entrevista ao Seleção Sport TV, foi o convidado da mesa redonda da emissora de TV fechada. Falou sobre alguns pontos, principalmente sobre a parte financeira do Fluminense, e é isso que a gente vai trazer nesse vídeo. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, ajude a Central Fluminense a ficar ainda maior. E vamos falar sobre o que o Mário debateu na entrevista lá do Sport TV. Ele já deixou bem claro que não vai fazer loucuras por reforços. Já rechaçou fazer loucuras por reforço. O que seria loucura na visão dele? Talvez pagar 700 mil, 800 mil no Roger Guedes ou meio milhão no William Bigode. Até aí tudo bem, né? Só que ele renovou com o Hudson por no mínimo 150 mil. O Wellington provavelmente veio recebendo esse valor também. E outras contratações durante o seu mandato foram também não pensando no lado financeiro, porque fechou com o Muriel por um salário também de mediano para alto, e 3 anos e meio de contrato para o Muriel. Brigou com o Cruzeiro por Danilo Barcelos, que era reserva do até então rebaixado Botafogo. Fez leilão por causa do Danilo Barcelos, deu 2 anos de contrato para o Danilo Barcelos. E isso é pensar no... Não é comprometer o futuro financeiro do Fluminense? É ou não é? Então fica a dúvida aqui. Na minha opinião, é pavor de contratar jogador bom, porque jogador ruim ele contrata por 200 mil a rodo. A gente tem vários no elenco. Luca, que recebe 200 mil, o próprio Danilo Barcelos, que deve receber próximo disso, o Hudson, que recebe próximo disso. Se for botar na ponta do lápis, tem muito jogador com contrato longo e que pode comprometer o futuro financeiro do Fluminense, porque recebe muito e produz pouco. Fora outros casos aí também tem o Ganso, mas é outra discussão. Ele falou também sobre a renovação de contratos de alguns jogadores, que ele conseguiu renovar com cerca de 25 a 26 jogadores da base, e que o clube não tem culpa quando um jogador não opta por não renovar, porque diz que a legislação é cruel com os clubes. Falou sobre também os casos Evanilson, Dodi e Marcos Paulo, que não foi culpa da gestão anterior, que a legislação é cruel com os clubes, só que pareceu desculpa, né? Porque a legislação é a mesma para todos os clubes. A gente não vê todos os clubes sofrendo por causa de renovação. Eu sei dos casos do Santos, mas o Santos, a diretoria é pior, consegue ser pior que a nossa, não é parâmetro. E sobre contratações, ele só fez contratações fracas. O único que é uma contratação que a gente pode chamar de reforço é o Samuel Xavier, o Wellington e Rafael Ribeiro. Foram duas contratações. Reforço até hoje a gente não sabe se vai ser. Ele disse também que vai aumentar a folha entre 20% e 30%. Já estava previsto isso com a vaga assegurada para a Libertadores. E disse que paga por mês cerca de 4 milhões e meio de reais de dívidas de atos trabalhistas e fiscais. Mais uma vez, foi uma entrevista tentando se defender, uma entrevista defensiva, porque ele já falou mesmo praticamente a mesma coisa na entrevista de ontem para o Penido, dando desculpa que tem dívidas para pagar, tá vendo, tá avaliando reforços. Só que chega no final, o fim é o mesmo. Fala que não vai fazer, não vai contratar, não vai gastar dinheiro, muito dinheiro por jogador nenhum. Só que, infelizmente, se a gente botar na ponta do lápis,
muitos jogadores, 3 jogadores do Fluminense que não produzem tanto, dá um valor de um Roger Guedes, dá um valor de um William Bigode. É difícil, pessoal, é difícil. É um trabalho que, ao meu ver, é ruim da gestão de futebol do Fluminense. Mais uma entrevista onde que o presidente fala e não diz nada. E o torcedor fica sem respostas. Vai ter reforços de peso para a gente jogar Libertadores, porque ele também já deixou claro na entrevista que quer se espelhar em times que ganharam a Libertadores sem gastar muito, os times não brasileiros. No caso, só que o River ganhou acho que 2 vezes o brasileiro, a Libertadores, mas o River é milionário. O River tem um poder aquisitivo de muitos times brasileiros. Ele pode estar falando do São Lourenço, que foi campeão, pode estar falando do Independente Del Valle, que chegou à final, do próprio Santos, ano passado, que chegou à final sem ter um orçamento muito grande. Só que ele não dá esperanças para o torcedor, não dá segurança para o torcedor de que isso vai acontecer, porque as contratações não subiram o nível do elenco, que já não é essas coisas. O elenco do Fluminense é mediano. E você faz 3 contratações que não alterem nada, traz jogadores, tirando o Samuel Xavier, ao meu ver, que vai ser um bom reserva por enquanto ao Calegari, que não vai adicionar nada ao elenco. A gente já tem jogadores da característica do Wellington no elenco, da qualidade dele. O Rafael Ribeiro nem se fala. É pior do que os caras que estão aí no elenco, na base do Fluminense. Então, a insegurança da torcida do Fluminense é nesse ponto. A gente vai jogar uma fase de grupo de Libertadores e até agora estamos em março e não reforçou o elenco. Mês que vem a gente já tem estreia na Libertadores e a gente não tem um reforço de peso. Um jogador que a gente fale, não, pô, esse cara chega para ser titular do Fluminense, mudar o nível, e o Flu vai brigar por vaga no mata-mata da Libertadores. Não é assim, não é isso que está acontecendo. Infelizmente, a gente só está vendo entrevistas. Todo jogador bom interessa, mas não vem nenhum. Mais uma vez, teve a entrevista do Angione para a Rádio Globo, teve a entrevista do Mário ontem para o canal do Penido, e hoje para o Seleção Sport TV praticamente falou a mesma coisa, entendeu? O Paulo Angione não quis explicar a contratação, o Mário tentou justificar e não colou a contratação do Rafael Ribeiro, e fica difícil, a gente fica com lacunas, fica com perguntas a se fazer sobre o time do Fluminense que irá disputar a Libertadores, porque o Fluminense é time grande, o Fluminense tem que entrar na Libertadores para vencer, ao meu ver. O Fluminense tem que entrar em todas as competições para vencer. Só que parece que o trabalho não está sendo para isso, está para tentar fazer uma campanha mediana. Se não der para classificar para as oitavas, tentar se classificar para a Sul-Americana, porque não fez contratação de peso para ir para longe na Libertadores. A gente pode ir longe para a Libertadores com esse elenco? Pode. Só que a gente sabe, nosso torcedor tricolor, que a Libertadores é difícil, precisa de um elenco cascudo bom. E a gente não tem esse elenco, nem um time titular relativamente bom para ser campeão de Libertadores e nenhum elenco. A gente tem muitas deficiências no elenco, tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas com contratações para o time titular. Para trazer jogador para compor o elenco, é melhor compor com os jogadores da base ou que já estão no elenco. Ele falou mais alguma coisa aqui, deixa eu ver, sobre... Falou sobre isso de montar um time competitivo, aumentar a folha. Mas, mais uma vez, falando de abobrinhas. Falando que não pode comprometer o futuro financeiro do Fluminense. Essa é a desculpa. Ele foi candidato já sabendo disso. Ele está no cargo, ele foi candidato já sabendo disso. Ele está no cargo para resolver esses problemas, para fazer o futebol de uma maneira eficiente, mas infelizmente não é o que a gente está vendo. O que vocês acham?
a condução do futebol, da gestão de futebol do Fluminense está certa, o Mário está correto, o Paulo Angiani está correto. O que você acha? Deixe seu comentário aí no vídeo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha crítica. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!